privilégio para nós podermos estar reunidos na igreja, adorando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor em tudo nos abençoe e nos dirija em todos os nossos caminhos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo na carta aos Efésios. Tivemos já 2 momentos, esse nosso terceiro momento, vamos entrar no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Peço à igreja que possa se colocar de pé e possa fazer comigo essa leitura alternada. Carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler os 10 primeiros versos do capítulo 2. Vamos fazer essa leitura alternada, diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pode sentar-se. Nós ouvimos agora há pouco algumas músicas que comunicavam um pouco do que é a Páscoa, né? Até fiquei feliz, houve salvação ali, né? Teve um menino que fez, não, a Páscoa não é ovo de chocolate, não quero mais ovo de chocolate, não. Que bom que a gente começa então a aprender a cultuar a Deus da maneira como Deus assim nos tem ensinado. E que isso possa ser realmente verdade em nossos corações, que nós possamos abrir mão dos prazeres desse mundo, das coisas que nós muitas vezes gostamos, para dar honra a Deus e a Ele somente, por tudo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo modo como Ele nos ensinou que deve ser feito. A Páscoa é uma cerimônia, uma festa judaica, assim, ela começou em Êxodo, como nós conhecemos, começou na saída do povo de Deus do Egito. E ela celebra justamente o momento de morte, o cordeiro que foi imolado, o sangue do cordeiro que era passado sobre os umbrais, para que a morte não viesse sobre os primogênitos do povo de Deus, para que a morte não viesse sobre o povo de Deus. Então, por causa do sangue do cordeiro morto, aquele povo foi salvo. Por causa do sacrifício do cordeiro, aquele povo foi salvo. Mas há uma festa seguinte à Páscoa, que também aponta para Cristo, como todas as festas judaicas apontam para Cristo, para o sacrifício de Cristo, para o Evangelho. Há uma outra festa que celebra-se no domingo após a Páscoa, que é a primícia, festa das primícias. Quando os primeiros feixes eles eram retirados, colhidos, como uma adoração ao Senhor, como primícia daquela colheita que viria em seguida. E nós aprendemos isso no Pentecostes. As festas da Páscoa, das primícias do Pentecostes apontavam para aquilo que Cristo haveria de fazer pelo seu povo, Ele como primeiro, como uma primícia de um povo que viria após Ele. Assim é a igreja, assim é o povo de Deus. A carta que nós lemos, a carta de Paulo aos Efésios, ela aponta um pouco do que é a Páscoa também. Mas de uma maneira muito pessoal, do que foi a Páscoa na minha vida, do efeito que isso produz na minha vida, do efeito que aquele momento simbólico e histórico, ele passa a fazer sentido no meu coração.
de como Ele me move para uma vida que eu não tinha antes. Ele fala sobre morte. O texto também fala sobre morte. Efésios, ele está num grupo de escritos cronológicos de quando Paulo estava preso em Roma. Paulo escreve lá da prisão em Roma a carta de Paulo aos Efésios, Colossenses, Filemão, no momento em que ele estava preso por causa da pregação do Evangelho. Em outro momento, já escrevendo a Timóteo, pastor em Éfeso, ele vai dizer que, embora ele esteja algemado, a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Essas são as chamadas epístolas da prisão. Carta de Paulo aos Efésios, escrita por Paulo em Roma, fala do resultado do amor de Deus, de como o amor de Deus é capaz de sustentar os nossos corações. Por mais miseráveis que nós tenhamos sido no passado, fomos salvos pela graça. A carta de Paulo aos Efésios fala de graça, fala de uma igreja viva, de uma igreja que tem vida por causa do poder do Espírito Santo. Por causa da obra do sacrifício de Cristo, que pregada aos gentios, trouxe salvação àquelas pessoas. Por mais miseráveis que tenham sido no passado, foram salvos pela graça, alcançando privilégios como o povo de Deus. Nós aprendemos um pouco sobre isso no domingo retrasado, continuamos no domingo passado, e agora eu quero entrar um pouco mais nesse capítulo 2. Ele começa falando sobre um estado deplorável do homem natural. Um estado corrompido, um estado tão avesso àquilo que é a vontade de Deus e a palavra de Deus e o desejo de Deus para a vida da igreja. Mas ele termina falando das riquezas da graça de Deus transformadoras na vida desse coração. Paulo nos exorta à confirmação da nossa fé, nos exorta à perseverança, a andarmos de acordo com aquilo que nós aprendemos e recebemos de Cristo, de Jesus Cristo, agindo em fidelidade com a palavra de Deus pregada em nossos corações. Nós estávamos mortos. Volta teus olhos para o texto que nós lemos agora há pouco. Eu quero que você possa prestar bastante atenção nesses 3 primeiros versos. Eles trazem uma condição singular que norteia, que é base para tudo que a gente vai construir acerca da obra de Cristo a partir daqui. Nós precisamos compreender isso, de maneira que isso faça sentido para nós. Então nós vamos poder compreender todo o resto. Diz a palavra de Deus aqui nos primeiros versos: Ele vos deu vida. Algumas traduções não trazem nem essa primeira parte. Ela já começa dizendo: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. E essa palavra traduzida aqui por andar, a gente poderia também traduzir por viveram de outro modo, em outro momento. Vocês viveram dessa maneira, viveram mortos. Parece uma coisa meio antagônica, né? Ele fala que vocês estão mortos e vocês viveram, andaram segundo o curso desse mundo. Porque na verdade o andar segundo o curso desse mundo, o andar segundo o príncipe da potestade do ar, a autoridade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, é o andar de morte. É como se nós fôssemos zumbis, como se nós não tivéssemos vida, mas apenas nos movimentássemos e nos conduzíamos todos nós para o inferno, merecido por causa dos nossos pecados. Por isso a palavra de Deus diz: estando vós mortos nas vossas transgressões, delitos e pecados. Estando vós mortos por causa da inclinação da nossa própria natureza, estando nós mortos pelo nosso querer contrário ao querer de Deus, estando nós mortos pelos nossos valores contrários aos valores bíblicos, as nossas prioridades aversas às prioridades de Deus e do ministério para o qual Ele nos chamou. Estávamos mortos porque nós andávamos com a maré, segundo o curso desse mundo, segundo os valores, os princípios dessa era, deste tempo, que continuamente são pregados em nossos corações todos os dias, quer seja no trabalho, na faculdade, na escola, na família, às vezes dentro de casa. Como nós deixamos que o nosso coração ele seja tão coberto ou tão atacado por valores tão contrários à palavra do Senhor, por princípios, por coisas que, por tesouros até, ou ídolos, se preferirem chamar, que tiram toda a nossa atenção, prazer e desejo das coisas de Deus.
entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, ou desejos, ou vontades da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A morte, a destruição, é a consequência atribuída ao pecado, e ela recai sobre todos os indivíduos, porque, aos olhos de Deus, toda raça humana é culpada de sua condição depravada e de sua condição pecaminosa. A morte, ela é justamente a consumação, é o preço por causa dos nossos pecados. É o resultado óbvio: se você pecar, você morrerá. Desde Gênesis nós aprendemos isso, desde Gênesis a humanidade aprendeu isso. Se pecar, vai morrer. Se pecar, certamente morrerá. Há um pregador, um teólogo chamado Gordon Lyons. Ele escreveu certa vez: se nós somos culpados e impuros, alcance misericórdia aqui do irmão. Nós somos culpados e impuros, escreveu Lyons. Como também somos culpados por causa dos nossos atos deliberados de transgressão. Muitas vezes nós pecamos porque nós queremos. Nós sabemos que é errado, mas nós queremos, nós desejamos o pecado mais do que desejamos obedecer a Deus. E Lyons continua: mas nós também pecamos também pelas nossas afeições, também pelos nossos sentimentos e emoções pecaminosas. Este senso de pecado se une não somente a estes estados de mente positivos e conscientemente ativos, mas também à mera ausência de afeições justas, muitas vezes por falta de senso de justiça. Por exemplo, disse Gordon Lyons, por exemplo, a dureza de coração, falta de amor, falta de humildade, falta de fé, falta de qualquer outra graça ou virtude cristã, é pecado. Sabe quando nós estamos ansiosos, nós queremos algo que aconteça agora, do nosso jeito, nós não estamos dispostos a esperar Deus, e queremos fazer aquilo pela força do nosso braço, do nosso jeito, pecamos. Quando nós ficamos impacientes, Deus tem nos guiado no caminho certo, mas ainda assim eu fico o tempo todo angustiado, pecado, porque nós não acreditamos que Deus é aquilo que Ele prometeu ser para nós, porque nós não vivemos seguros da esperança da nossa fé. Então ficamos o tempo todo angustiados, temerosos, ansiosos, impacientes com as coisas à nossa volta, como se Deus não estivesse no controle de tudo. É isso que Gordon Lyons está dizendo aqui sobre a nossa falta de fé, sobre a nossa falta de humildade. Tantas vezes nós queremos ser servidos, nós queremos alcançar posições de autoridade. Muitas vezes somos crentes, feito Simão, o mágico, que ia atrás dos apóstolos porque queria poder, estava ali ajudando, mas o que ele queria na verdade era poder para fazer aquelas coisas, porque não compreendia que a essência do verdadeiro poder está no homem ter em sua mente a consciência de que ele estava morto em seus pecados e não era capaz de fazer nada por si mesmo, porque todo o poder vem de Deus, toda a autoridade vem de Deus, toda a salvação, 100% da nossa salvação vem de Deus. A morte eterna junta todas as consequências do pecado, por ser considerada como o ápice da consumação dos nossos pecados, o ápice da consumação da justiça de Deus, da ira justa de Deus, na morte espiritual, o peso total da ira de Deus que desce sobre os condenados. Isso significa morte no sentido talvez mais duro, mais cruel da palavra. É estar não sobre o amor, não sobre a misericórdia de Deus, mas sobre a justa ira, por causa dos pecados. E é isso que todo homem merece desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Não há quem possa salvar-se a si mesmo, não há quem possa ser declarado justo sem que Deus o tenha transformado no coração. Na pergunta 152 do Catecismo Maior de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja, ela pergunta, nos questiona, o que cada pecado merece da parte de Deus? E a resposta é: todo pecado, até o menor,
sendo contra a soberania, bondade e santidade de Deus, e contra a sua justa lei, merece sua ira e maldição, nesta vinda e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. Este é o cerne que separa a nossa teologia. É o homem tendo consciência real, de que por causa do pecado, ele é capaz de toda inclinação para o mal. Por causa do pecado, ele não é capaz de justificar-se diante de Deus. Por causa do pecado, ele não é capaz de ser amado por Deus, senão por aquilo que Deus quiser dele. Ele está num estado de completa incapacidade diante de Deus, de justificar-se. Mesmo Jó, que era visto como justo, quando começa a questionar ali, talvez, por que Deus fez assim e não assim, Deus olha para ele e diz: cara, quem é tu, Jó? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Quem é o homem para tentar dizer a Deus como agir, para ser conselheiro de Deus? A ofensa é manifesta na lei, é o transgredir a lei. E o pecado atrai a justa ira de Deus. A história da queda é a história de desespero. É a história de um homem que, por causa de um ato deliberado, de não querer sujeitar-se a Deus, ele contrai uma doença que o leva à morte, a uma loucura que conduz para longe da razão. O pecado é uma loucura total. É você não enxergar Deus como Criador, como soberano, como governante de todas as coisas, e não querer sujeitar-se a esse Deus, e querer fazer-se de si mesmo Deus para si, e viver segundo a inclinação e os desejos do próprio coração. Isso é pecado. E esse pecado faz com que nós pareçamos, faz com que nós sejamos mortos. Olha, não é doente, não é de cama, não é abalado, é morto. É completamente sem qualquer condição, sem vida. Se nós voltarmos a alguns livros da Bíblia, lá no livro de Ezequiel, abra comigo, lá no livro de Ezequiel. Um texto bastante conhecido de Ezequiel, está lá no capítulo 37. Pedi para que você voltasse para o livro, eu não vou ler, mas você pode acompanhar o que eu estou dizendo, mas acredite, está aí na Bíblia e vocês vão poder conferir. Ezequiel capítulo 37. Essa é aquela visão bem conhecida, certamente você já ouviu muito falar sobre ela, quando Ezequiel é colocado por Deus diante de ossos secos, diante de um vale cheio de ossos secos. É interessante que se nós conhecermos um pouco da história de Israel, estava passando aqui por nesse momento, e Ezequiel é um dos profetas do exílio. Israel estava passando ali pelo segundo momento do exílio, segunda leva de pessoas que foram exiladas, foram levadas, entre elas Ezequiel. E até por volta do capítulo 32 ou 34, não vou me recordar exatamente agora, Ezequiel recebe uma informação que talvez tenha sido uma das informações mais duras para aquele povo. Israel caiu. Tudo foi queimado e destruído. Jerusalém caiu. Aquilo pesa para o povo, porque era a sua referência de nação. Era a sua, talvez, esperança nessa terra. O povo que estava sendo exilado, ele ainda tinha esperança de voltar, e quando ele ouve então que, olha, tudo estava sendo destruído, que Jerusalém havia caído, que havia sido queimada, que não havia mais nada. Conta a Bíblia aqui nesse capítulo 37 de Ezequiel, que até a esperança, as pessoas dizem que é a última que morre, até a esperança do povo havia se acabado. O povo estava, como no texto que nós lemos, mortos, sem esperança. Com ossos sequíssimos. E a expressão sequíssimos aqui dá a entender de pessoas que a ossos estão ali há muito tempo. E Deus chama Ezequiel ali e diz: olha, Ezequiel, é possível que esses ossos voltem à vida? Ezequiel olha assim e faz: Senhor, tu sabes. É impossível. Não dá, estão sequíssimos. Como pode?
Deus diz a Ezequiel: fala a esses ossos. Fala a esses ossos. Ezequiel então fala os ossos, então vão recebendo juntas, tendões, músculos. E depois Deus pede para que Ezequiel fale novamente, e o sopro do Espírito Santo ali leva aqueles ossos à vida. Como em Gênesis, quando o homem do barro ele é formado, ele é soprado o Espírito, ele passa então a vida. Assim também os ossos mortos passam a ter vida, por causa do poder de Ezequiel, não. Por causa do valor daqueles ossos, também não, estavam mortos. Por que aqueles ossos, será que foi porque aqueles ossos então resolveram adorar a Deus? Não, estavam num vale, a esperança lhes havia falecido, não havia mais nada, mas Deus estava punindo o povo por causa dos seus pecados durante aquele exílio. Deus resolve tomar aqueles ossos e encher-os de vida. Assim também no nosso texto, assim também individualmente. Se nós temos essa referência de Ezequiel 37, de como Deus faz na sua igreja, como fez no povo de Israel no tempo e na história, nós temos essa evidência aqui em Efésios capítulo 2, daquilo que Ele fez em nossas vidas, daquilo que Ele faz em nossas vidas. Verso 4, 5, 6 e 7 do capítulo 2 de Efésios. Diz a palavra de Deus: mas Deus, olha só, havia uma condição de morte, de desespero, de pessoas andando segundo o curso desse mundo, e agora Paulo vai escrever: mas Deus, em contraste a isso, diferente disso, dessa condição, não por causa do homem, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, estamos nós mortos por causa de nós mesmos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar na eternidade, para mostrar no tempo a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é o agir de Deus no meio do seu povo. Isso é como Deus fez na minha vida. Eu estava morto, eu não tinha qualquer condição ou desejo para com Deus, a não ser talvez alguma intenção mascarada com pecado. Mas Deus escolheu, por causa da sua misericórdia e do seu grande amor, por qual me amou e amou a todos os seus eleitos, nos fazer assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Quem somos nós para isso? Talvez se eu refletisse sobre minha própria vida, nem eu mesmo me salvasse. Quem somos nós para nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, se não formos aquilo que Deus fará em nós na plenitude dos tempos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O Senhor odeia tanto o pecado que fez recair o seu ódio sobre todo pecador, o seu ódio sobre o seu Filho em especial, no tempo que o Senhor predestinou para aquilo, porque viria a consumação de todas as festas judaicas, aqui viria a consumação de todas as cerimônias judaicas, onde viria a consumação de tudo aquilo que Deus havia prometido desde Gênesis 3,15, quando falou sobre o filho da mulher que viria e que restauraria a comunhão, esmagando a cabeça de Satanás. Deus apontou toda a história para Cristo, mas não apenas para a sua morte, porque a sua morte nos limpa de todo o pecado, mas também pela sua vida, porque por causa da vida de Cristo nós somos justificados. Nossos pecados são lavados. Nossos pecados nossa dívida está quitada, porque Cristo pagou o preço. Mas nós somos justificados porque Cristo viveu a vida que é requerida de nós, que é exigida de nós. Quando o homem peca, Deus não pega o seu padrão de santidade e faz: olha, agora vamos diminuir, agora a média vai ser 7, para ver se você passa.
Deus continua exigindo perfeição. Deus continua exigindo uma obediência santa, uma vida santa, exigindo que nós sejamos santos como Ele é santo. Mas essa vida só foi alcançada em Cristo Jesus. Nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Seu ódio recai sobre Cristo, porque Ele decidiu soberanamente amar pecadores como eu, como muitos. Amar pecadores e os fez alvo de sua misericórdia. O Senhor soberano, que jamais odiou aqueles por quem Cristo morreu. O Senhor soberano que vê a obra manifesta em nós, mesmo quando nós ainda estávamos mortos. É isso que a palavra de Deus diz. Antes da fundação do mundo, Paulo nos diz que Deus nos amou. Deus amou os seus eleitos em Cristo quando estavam ainda mortos. Nos corações onde o pecado é entendido como o maior mal que pode existir, é nesses corações que serão tomados maiores cuidados para não cair na vida de pecado. Nós precisamos ter consciência do que é estar morto. Nós precisamos ter consciência do que é o pecado para Deus. Nós precisamos ter consciência do quão agressivo é o pecado para um Deus santo. De modo que nós tenhamos cuidado com o nosso coração. De modo que nós cuidemos do nosso coração. Talvez muitos de nós cuidem muito mais da sua aparência do que do seu coração. Cuida muito mais das roupas que vai vestir ou de como vai estar o cabelo do que do coração. Mas o que nós precisamos, essencialmente, para uma vida em Cristo, é cuidar e preservar nosso coração. Ele é a fonte, é a motivação da nossa ação. É dele que vem as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos atos. O coração, para a Bíblia, é o que nos move a agir. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que pode contaminá-lo. Ou como nós vimos aqui entre as músicas e a peça que foi apresentada, que nós cuidemos desse fermento que contamina todo o coração, que nos faz viver uma vida distante da vida do Senhor, que nos faz viver uma vida que não agrada ao Senhor. Por isso, nos corações onde o pecado é entendido como o maior mal que pode existir, se tomará maior cuidado com ele. O pecado é um inimigo sutil, perspicaz. O pecado é a nossa própria velha natureza, tentando nos inflamar. Ele está familiarizado com todos os nossos desejos. Ele sabe tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos. O pecado do nosso coração, ele é estimulado todas as vezes que nós investimos tempo naquilo que o alimenta. Ele é estimulado todas as vezes que nós paramos para afagar ou esconder coisas que fazem com que ele se alimente ainda mais e sobreviva ali e nunca seja tratado no nosso coração. E aí, mais cedo ou mais tarde, quando a gente pensa estar de pé, parece que tudo rui, tudo cai. Por isso nosso coração deve ser vigiado. Por isso, pois ele pode ser levado ao engano do erro e transforma as verdades de Deus em mentira, como a serpente fez no Éden, trazendo uma promessa de prazer e negando a justiça de Deus, como a serpente fez com Eva no jardim. Se vos abrirão os olhos, serão como Deus, mas certamente morrerás. A palavra de Deus promete uma nova aliança, uma nova criação e corações novos para o povo escolhido por Deus, através do sacrifício de Cristo, através do sacrifício que é o resultado da misericórdia, do amor de Deus, sendo levado à condição que cabia a nós por causa dos nossos pecados, nos foi dado o escape para a salvação. Se lá, para aqueles ossos secos do povo de Israel, a esperança já havia ido embora, por causa do amor de Deus, a esperança é renovada nos nossos corações. Deus olha para a nossa condição diferente do modo como nós olhamos para a nossa condição.
Nós olhamos muitas vezes sem esperança, nós olhamos muitas vezes angustiados, nós olhamos muitas vezes até perplexos, como nós podemos sofrer tanto por tanto tempo. E Deus está o tempo todo no controle de todas as coisas, tornando até o nosso mal em bem, para sermos aquilo que Ele tem preparado para nós. Através do sacrifício de Cristo, sendo levado a condenação que cabia a nós pelos nossos pecados, nos foi dado o escape para a salvação. Deus formou um povo que pudesse crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. João escreve isso no capítulo 20, verso 31. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele escreve: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A sua muita misericórdia. Aí você pode pensar: meu Deus, mas é tanto pecado. Mas vocês não sabem o que eu fiz. Maior ainda por as misericórdias de Deus. Nós olhamos muitas vezes com tanta desesperança para a vida de pessoas que nós amamos e pensamos: poxa, mas fulaninho é impossível, fulaninho não tem jeito, ciclaninha não tem jeito, olha como ela vive. É necessário ter condição de morte, é necessário ter consciência de que é só Deus que pode fazer, para que a esperança seja renovada nos nossos corações. Para fulaninha, para ciclaninho, para mim, para você, só Deus podia fazer, e foi Ele que fez. Fomos condenados à morte e destruição pela justiça de Deus, como consequência dos nossos pecados. Merecíamos, mas essa justiça foi satisfeita em Cristo Jesus, e pela graça, não sem preço, porque o preço foi pago, o sangue de Cristo foi derramado. Nós recebemos a vida de Cristo e com ela a salvação. Por nossa rebeldia, nós estávamos escravizados ao pecado e condenados ao inferno. Ele nos resgatou e nos levou ao reino de Deus. E nos fez parte desse reino. O pastor Petrônio falava hoje pela manhã sobre a situação dos escravos. Ele falava da condição da escravidão, onde muitas vezes no contexto bíblico a maior parte dos escravos, eles eram escravos por dívida. Abacuque, ele relata isso quando ele olha para o povo e vê o povo escravizando o próprio povo por causa de dívidas, e até que alguém pagasse a dívida daquele escravo, ele ia ter que às vezes até escravizar sua família inteira. Cristo pagou a dívida da nossa escravidão. Cristo morreu para que o preço fosse pago. Ou como ele clamou lá naquela colina, lá no Gólgota, como ele disse: Tetelestai, está quitado, o preço está pago, não há mais o que ser pago pela nossa vida, porque Cristo pagou de uma vez por todas. Esse foi o grande amor pelo qual Deus nos amou. Essa é a graça que nos leva da morte para o reino do Filho do seu amor. Essa é a graça que nos faz, que nos vivifica, que nos dá vida, e vida em abundância. É uma multidão de misericórdia cobrindo a nossa multidão de pecado. O sacrifício de Cristo é capaz de salvar o pior dos pecadores que nós possamos imaginar. Jesus é a cura da queda. Nós somos feitos para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E nós, restaurados em Cristo, faremos isto nesse mundo, tanto quanto na plenitude dos tempos, tanto quanto nos anos vindouros, nos séculos vindouros, como a Bíblia fala. A mensagem do Evangelho é a cura para o pecado, o resgate desse caminho que conduzia à destruição da nossa alma. Moody, um comentarista bíblico, pregador, teólogo excepcional, ele diz que a declaração inicial desta sessão, falando sobre o texto de Efésios que nós lemos, ele lembra os crentes em Éfeso de quão desesperadamente eles precisam da graça salvadora de Deus. Quando nós lemos essa mensagem da carta aos Efésios, isso precisa nos trazer à memória do quanto nós somos dependentes da graça salvadora de Deus.
E se nós temos vida, nós precisamos viver como quem tem vida. Nós precisamos sentir o nosso coração aquecido com a palavra de Deus, como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Nós precisamos olhar para a vida de Cristo e dizer: olha, Cristo é a minha vida, porque para mim agora morrer é lucro. Estar com Deus é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo tenha para me oferecer. Mas só quem tem vida pode experimentar essas coisas. Para que nós somos salvos? A palavra de Deus nos diz, verso 8, presta atenção comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de coisas que nós possamos fazer, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Parece antagônico, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas fomos criados para boas obras. Como é isso? Que Deus está dizendo, Paulo está querendo dizer aqui, Deus, através daquilo que Paulo escreveu, é que não são as nossas obras, não é aquilo que a gente faz de bom, de bonitinho, que nos faz aceitáveis, que nos faz salvos diante de Deus. Mas uma vez salvos, nós fomos salvos para praticar aquilo que Deus de antemão preparou para nós. E como nós vamos praticar aquilo que não conhecemos? Por isso nós precisamos diligentemente nos debruçar diante da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos diligentemente dobrar nossos joelhos em oração e clamar pelas misericórdias, pelas muitas misericórdias desse Deus vivo, que ressuscitou, que morreu na Páscoa, como anunciou, que desceu ao inferno, ao Hades, como a Bíblia nos ensina, que venceu a morte, nosso último inimigo, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Pela graça nós somos salvos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero que nesse momento nós possamos fazer um concerto com Deus, mas que isso sirva realmente de uma transformação do nosso compromisso, compreendendo que pela graça o Senhor nos tirou de uma condição de morte, nos amou e nos colocou numa condição de habilitados a praticar as boas obras que Ele exige de nós. Nós possamos fazer um compromisso com Deus e buscar conhecer essas obras da Sua palavra e andar nela. Compromisso de ler a palavra do Senhor todos os dias e de buscar nela as boas obras que o Senhor tem preparado para nós. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Não há outro Deus além do Senhor. Nós estávamos mortos, vivíamos conduzidos por um coração enganoso, mas o Senhor nos deu vida por causa do Teu amor, por causa da Tua graça. As Tuas muitas misericórdias nos cobriram toda a nossa vida, todo o nosso passado, de modo que fomos regenerados, gerados de novo para uma nova vida, para novas obras, para um novo proceder. Isso vem do Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que muito nos amou, que a comunhão, que o poder, que o Santo Espírito de Deus que nos une, nos abençoa e nos dá vida, seja com toda a igreja aqui e espalhada em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Para que a igreja possa sentar.